Olá, eu sou a doutora Lenise Rabelo e no episódio de hoje falaremos sobre a importância da segurança do trabalho. E hoje com a gente nós temos a nossa convidada, a Natália de Queiroz Martins, da Junto Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. Ela é formada em Engenharia Ambiental e Sanitária pela PUC Campinas, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. Atualmente, ela está cursando mestrado em Sistema de Infraestrutura Urbana pela PUC. Ela é diretora executiva da Juntos Consultoria e Treinamentos. Olá, Natália, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso canal. Poderia falar um pouquinho sobre você? Boa tarde. Boa Bom, tarde. primeiramente agradeço pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante que é a segurança do trabalho. Bom, como a sua apresentação, né, você já falou bastante. Então, a Juntos Consultoria, falando um pouquinho, é uma empresa que está há 20 anos. Esse ano, inclusive, completamos 20 anos aí no mercado de assessoria e consultoria, né, de segurança do trabalho e meio ambiente. E nós prestamos serviços aí diversos para indústrias de diversos portes, né? Empresas multinacionais, empresas de pequeno porte. E acho que é isso. Legal. A segurança do trabalho é um conjunto de normas que visam proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores, prevenindo assim acidentes do trabalho, bem como doenças ocupacionais, fazendo com que o trabalho seja mais seguro, promovendo bem-estar e aumentando a produtividade. Quais são os principais objetivos dos treinamentos em segurança do trabalho? Bom, quando a gente fala sobre treinamento de segurança do trabalho, uma coisa importante de entender é que existem treinamentos que são normativos e existem treinamentos que são boas práticas aí no mercado. Ter um funcionário qualificado, né, treinado em relação às boas práticas é de extrema importância para as organizações em geral e também para o próprio funcionário, para estar se prevenindo aí em relação a acidentes e doenças ocupacionais também. Nós temos vários treinamentos que são importantes. Temos treinamentos aí que são sobre a questão dos riscos, né, aos quais os funcionários estão expostos, sobre os equipamentos de proteção individual. Temos treinamentos que são relativos, por exemplo, a boas práticas em relação ao trabalho em altura. Então, nós temos um rol muito grande de treinamentos voltados aí à segurança do trabalho. Muito bom. Agora, falando um pouquinho sobre as normas regulamentadoras, né, as NRs, elas são criadas pelo Ministério do Trabalho e do Emprego para garantir a saúde e a segurança no trabalho e do trabalhador, né? Então, ela determina algumas condutas dos empregados, empregadores, que eles devem fazer para evitar realmente os riscos ali de acidentes e até de doenças ocupacionais. Então, sobre as NRs, você pode contar um pouquinho para a gente qual que é a função das NRs? Bom, vamos lá. Hoje no Brasil a gente tem basicamente 37 normas regulamentadoras. Algumas estão em revisão. Tem passado, na verdade, por um amplo processo aí de revisão desde 2020. As normas regulamentadoras, elas têm uma divisão entre normas gerais, que são pertinentes a todas as empresas e a diversos negócios. E uma coisa que eu costumo falar bastante é que o pessoal acha que norma regulamentadora é só para empresa grande, né? Só para indústrias, para empresas de grande porte. E não, na verdade, as NRs elas se aplicam para diversos setores da economia e para diversos portes de empresas. Então, basicamente, se você tem uma empresa e essa empresa ela tem funcionários na modalidade CLT, de alguma forma, alguma norma regulamentadora vai ser aplicável para essa empresa, né, tá seguindo. Então, nós temos normas regulamentadoras que orientam as empresas, por exemplo, em como prevenir riscos de acidentes e de doenças do trabalho. Temos uma norma regulamentadora específica para monitoramento da saúde do trabalhador, desde elaboração, por exemplo, de um programa de controle médico e saúde ocupacional, até a questão de fazer os exames dentro do prazo também, os exames que o trabalhador tem que fazer dentro do prazo. Que é o ASO, né, o Atestado de Saúde Ocupacional. E nós temos também normas que são, por exemplo, setoriais. Então, o que é uma norma setorial? O setor de mineração tem uma norma regulamentadora específica para ele, que vai nortear ali as boas práticas e questões que são específicas do segmento de mineração e como as empresas devem tratar assuntos relacionados à segurança do trabalho dentro das suas atividades, dentro das suas operações. Então, as normas regulamentadoras foram criadas em 1978, já faz muito tempo, vem passando por um amplo processo aí de revisão, bastante benéfico, inclusive.
Eu achei bem interessante a sua fala, né? Porque muitas pessoas acham que é apenas para grandes empresas, né? E isso também na assessoria jurídica. E nós vemos quando chega algum processo, principalmente de pequenas ou médias empresas, que essa falta de preocupação, de aplicação das normas regulamentadoras, de um treinamento adequado de segurança do trabalho de uma empresa que faça essa assessoria para controle de EPI, dificulta muito o nosso trabalho, Sim. né, na hora de fazer uma defesa estratégica para essa empresa e traz prejuízos para a empresa, né? Então é muito interessante essa fala, porque as pessoas precisam, as empresas, né, pequenas e médias, precisam entender a necessidade real e o quanto isso pode beneficiar, né, e evitar problemas e prejuízos, não é Com mesmo? certeza, não, certamente. E eu acho bem interessante pontuar essa questão, porque nós temos recebido, acho que assim, existe um marco bem importante que é a entrada do e-social. Eu acredito que a entrada do e-social para a questão também de segurança e saúde do trabalho tem alavancado muito o segmento de segurança do trabalho e tem feito com que essas empresas menores também fiquem antenadas, porque elas também estão sendo cobradas, de fato, a implementar as medidas para proteção da saúde, né, e segurança dos funcionários. Então, um exemplo até, chegou uma empresa também recentemente para nós, uma empresa pequena, uma clínica que cuida especificamente de transtorno do espectro autista. E eles estavam com algumas questões e pediram a nossa orientação em relação à parte de segurança do trabalho para uma função de faxineira, por exemplo, que eles tinham lá. E assim, o que, que nós descobrimos? Fazendo uma consultoria gratuita para eles, nós descobrimos que tinham várias normas, vários requisitos que se aplicavam para o negócio deles e que eles não estavam cientes. E aí a gente acabou fechando uma parceria de assessoria para implementar ações de segurança do trabalho para eles, desde a parte de orientar esses funcionários sobre os EPIs, né? Então, funcionários às vezes que não utilizam EPIs nas atividades no dia a dia, que nem têm muito conhecimento sobre isso. Então, é bastante importante e isso também pode gerar, né? Essa falta de conhecimento muitas vezes pode gerar um passivo trabalhista para a empresa também, que era o caso do que estava tendo um indício de que poderia estar acontecendo ali. Sim, com certeza essas medidas vão evitar prejuízos, né? Vamos falar sobre CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Assédio. Qual a importância da CIPA e uma empresa, certo? A partir de quantos funcionários é obrigatório que essa empresa tenha CIPA? Qual a importância, qual o papel da CIPA para essa empresa? O papel da CIPA é um papel bastante estratégico nas organizações. A gente costumava falar muito, né? A CIPA ela é obrigatória quando você tem acima de 20 funcionários registrados. Mas a NR5 tem um trecho dela que ela fala que as empresas que tenham menos de 20 funcionários CLT, elas também devem ter um representante da CIPA. Então, você não ter, por exemplo, o quórum ali, você não ter um número mínimo de funcionários, não te isenta de ter uma pessoa devidamente treinada e que seja uma pessoa que seja os olhos ali da segurança do trabalho, né? Para zelar pelos procedimentos da empresa em relação à questão de segurança. Então, a CIPA, ela é fundamental, porque os cipeiros, eles trabalham em conjunto com o SESMIT, né? O que é o SESMIT? É o Serviço Especializado ali de Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho, que as empresas maiores costumam ter, SESMIT, né? Então, a CIPA trabalha muito em conjunto com esse SESMIT para que as decisões e as definições que o SESMIT tenham em relação à saúde e segurança do trabalho se traduzam de fato ali na rotina operacional dos funcionários. Então, se a gente estabelecer uma medida, por exemplo, de um treinamento, essa empresa precisa de tal treinamento. Os cipeiros podem nos ajudar em relação à comunicação desse treinamento, na organização, serem participativos. Aconteceu um incidente, um acidente dentro da empresa, a CIPA ela precisa ser envolvida e depois ela cascateia também as ações que foram definidas em relação a esse acidente para a força de trabalho. Então, dentro
das empresas onde tem a CIPA constituída. E quando a empresa não tem uma CIPA constituída, por exemplo, ela tem um representante, o representante ele tem esse papel aí de estar zelando. Então, um EPI que precisa ser utilizado, ele pode reforçar com o funcionário para estar utilizando. Né? Então, para quem está nos assistindo, para ficar bem claro, acima de 20 funcionários, então tem que ser instituída a Isso. CIPA, e abaixo de 20 funcionários teria que ter um representante sobre segurança do trabalho. Isso, que eles chamam, na norma, chama de representante da CIPA. Ele seria como se fosse... Não é um cipeiro, porque é métrica lá da gente fazer Sim. a eleição, né? Ou ser indicado pela empresa. Mas ele é como se fosse um representante. Ele é um zelador das questões de segurança do trabalho dentro da empresa. Até que você comentou agora sobre eleição, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a eleição da CIPA, né? Então, a eleição da CIPA é o processo pelo qual os trabalhadores escolhem um representante para tratar realmente das prevenções dos acidentes e promover ali a saúde lá no meio ambiente de trabalho. E ele pode ser qualquer trabalhador, todos podem ser votados, e aquele que for o escolhido, que for o membro da CIPA, ele também tem aí a estabilidade, né? Que seria de 1 ano e é permitido a reeleição. Isso. E, inclusive, queremos comentar sobre um caso, né, que tivemos no escritório exatamente sobre a eleição da CIPA, né? Esse empregado, ele se candidatou para concorrer à eleição da CIPA. Ele tinha fortes indícios de que ele sairia, sim, vencedor dessa eleição, né? Ele era um forte candidato, vamos dizer assim. Porém, ele foi demitido, desligado, 1 dia antes da eleição da CIPA. Acreditamos que foi para que não tivesse ali a própria estabilidade, né? Então, nós entramos com o processo, já tivemos as audiências e agora a gente está esperando só a sentença. Vamos ver aí como que o juiz vai entender, né, sobre esse caso, mas entendemos que foi realmente para ele não ter essa garantia, né? Porque essa estabilidade ele só poderia ser desligado também se ele corresse alguma coisa com justa Sim. causa, né? Mas ele já estava com a candidatura ativa. Já, ele foi demitido numa quinta, a eleição seria numa sexta, né? Entendi. Então, assim, foi bem diferente a situação. Aí a gente entrou com ação, com todas as provas da candidatura e a gente está esperando, a gente está pleiteando essa estabilidade, porque querendo ou não, ele deixou de ter, né? Com certeza. E aí as testemunhas também falavam que ia votar nele, né? Vamos ver o que vai dar, né? Agora, vamos estender, né, sobre a CIPA, a gente falando da nova lei, né, que já não é tão nova assim, né, porque é de 2022, a 14.457, que ela instituiu algumas mudanças aí, né, na CIPA. Ela incluiu o assédio, Uhum. né? Então, aí agora a comissão, agora ela chama Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e além dos acidentes, agora é de assédio, Isso. que aí ela vem falar um pouquinho da prevenção tanto do assédio sexual, como do assédio moral e de outras violências, vamos dizer assim. E é muito comum nas nossas ações, que estamos representando os empregados, ter essa questão do assédio, tanto sexual, tanto o assédio moral, é uma coisa muito comum que estão acontecendo nas empresas. Então, queria que você contasse quais foram as mudanças que aconteceram nessa NR5 recentemente. Essas mudanças foram bem importantes e bem significativas. Na verdade, gerou até uma preocupação bem grande nos profissionais da área de segurança do trabalho, porque as NRs é o que, assim, basicamente é o que a área de segurança usa para trabalhar. Então, a gente se respalda muito nas normas regulamentadoras. E a NR5 era do nosso métier, a gente trabalhava muito com ela. E a partir do momento que há uma alteração, onde se inclui um tema que não é um tema que é tão próximo, assim, da área de segurança cuidar, né, ou se ter aquela preocupação, o pessoal começou, meu Deus, como que eu vou falar de assédio moral, vou falar de assédio sexual, sendo que é um assunto que ele é muito amplo e ele é muito delicado também, Sim. né, para um profissional que não tem um conhecimento, assim, tão específico, estar trabalhando. Então, o que tem acontecido muito dentro das empresas
Por exemplo, quando a gente precisa fazer alguma conscientização sobre o tema, que a NR5 traz isso, que a gente precisa conscientizar os trabalhadores sobre o assédio sexual. Na verdade, as formas de assédio, né? Ele deixa bem, não é só uma forma, as formas de assédio. Geralmente, os profissionais da área de segurança do trabalho acabam convidando advogados, né, para falarem, ou psicólogos também, para falar sobre os efeitos que isso ocasiona, né, depois de estabelecida essa relação de assédio. Então, além dessas modificações na questão do assédio, a NR5 também trouxe algumas mudanças na questão da CIPAT, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois também. Mas alguns temas que eram obrigatórios foram excluídos, né, da CIPAT. Hoje a empresa ela tem um pouco mais de liberdade para definir quais temas ela quer trabalhar dentro da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. O que a gente tem visto muito, sinceramente, nessa questão do assédio, é uma dificuldade muito grande das empresas em tratar esses assuntos dentro da CIPA. Por quê? Porque a CIPA ela ganhou um papel de acolher as denúncias, mas muitas vezes ela não foi preparada para isso. Então, o que ocorre? Se você tem... Porque a CIPA ela é um time de pessoas ali da força operacional. Podem ser pessoas administrativas, pode ser pessoal mais operacional. Muitas vezes eles não sabem como lidar com uma denúncia de assédio. E agora, eu passo para quem? Será que eu passo para o canal de compliance? Às vezes a empresa não tem um canal de compliance. Passo para o RH? Às vezes, pior ainda, a informação vaza. Né? E as pessoas que estão nessa condição acabam sendo expostas. Então, eu acredito que a gente precisaria, de alguma maneira, essa lei ela precisaria ser ainda revisada para detalhar um pouco mais como preparar a CIPA, como garantir essa questão da confidencialidade dessas informações, que eu acho que falta um pouco isso. Sim, é muito complexo, né? Nós entendemos que as empresas precisam de orientação jurídica mesmo nesse Isso. ponto. Por quê? Nós avaliamos que a maior parte dos trabalhadores que procuram para ingressar com uma ação contra a empresa, muitas vezes não é pelo fato de ter o direito lesado em si, Uhum. pelo fato de não ter recebido alguma verba. Na verdade, ele procura porque ele foi tratado de uma forma indevida, na qual ele se sentiu magoado, humilhado, e tem acontecido muito. Eu trouxe até aqui interessante para nós um levantamento realizado pela Folha de São Paulo, que de 2018 a 2022, já está um pouquinho desatualizado, o número de ações trabalhistas que citam assédio sexual aumentou 208%. Sendo assim, esse processo triplicou. Nós temos mais de 48 mil casos. Então, isso mostra que foi necessário, de fato, que o assédio entrasse para os assuntos falados na CIPA, porém, precisa ter uma equipe multidisciplinar que saiba tratar o assunto. Concordo. Muitas vezes nós explicamos para os empresários que ele tem o poder diretivo, que ele pode, entrando agora na esfera do assédio moral, né? Que ele pode aplicar punições, advertências, mas tem formas de se fazer isso, né? Porque muitas vezes a pessoa se sente humilhada, magoada, e isso faz com que ela queira sair da empresa, que ela queira procurar um advogado. Então, eu vejo que a principal importância está em relação a esse tipo de tratamento. E o que nós percebemos que a principal alvo, na verdade, desse treinamento teria que ser as pessoas que exercem o cargo de gestão, para poder saber lidar com a equipe e evitar problemas, né? Você que trabalha diretamente com treinamentos, né, dentro das empresas, quais são os impactos do assédio moral na saúde dos trabalhadores e no ambiente de trabalho? E quais são as práticas que vocês hoje indicam para poder minimizar esses danos? Quando a gente fala sobre essa questão dos efeitos, eu vou puxar um pouco para segurança, né? Na parte da saúde, eu acredito que os profissionais da área da saúde têm muito mais know-how para falar até dos impactos psicológicos que isso possam causar, até a questão das ausências dos funcionários, porque uma coisa que acontece é a pessoa começar a faltar também, né? Mas quando a gente fala da segurança, o que é preocupante é que uma pessoa que ela está sendo assediada, ela vai começar a ter mudanças de comportamentos, né, no ambiente de trabalho. E essa mudança de comportamento, ela causa uma perturbação.
E quando a gente tem uma pessoa que ela não está trabalhando na normalidade dela, comportamental, e ela está com uma perturbação, ela é uma pessoa muito mais propícia a sofrer um acidente de trabalho. Por quê? Porque ela vai estar menos atenta, ela vai estar preocupada com aquela situação de estresse, né, que ela está sofrendo. Ela vai, muitas vezes, estar com medo de ser abordada pelo assediador. Então, tudo isso tira a atenção da atividade. E se a gente estiver falando de um ambiente com risco acentuado, isso é mais grave ainda, porque você pode expor ainda mais aquela pessoa a sofrer um acidente de trabalho, porque ela não está exercendo as atividades dela com toda a capacidade que ela tem, ou com toda a parte, assim, de tranquilidade que ela deveria ter para estar exercendo, né? O que as empresas podem fazer, o que nós temos visto, realmente é uma questão muito mais de conscientização. As empresas têm tentado trazer esse tema muito, mas a dificuldade até um ponto que eu acho importante também a gente discutir aqui é o que é o assédio. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela tem uma queixa, ela tá magoada. E aí isso tá interferindo no trabalho dela. Mas ela não tem certeza se aquilo é um assédio. Porque quando a gente traz esse assunto dentro até da CIPA, a gente fala, olha, existe um conjunto de questões para caracterizar um assédio. Só porque alguém fez um comentário que você não gostou, ou só porque o seu gestor, de repente, foi um pouco mais duro com você, pode ser que isso não seja um assédio. Ele tem um conjunto de práticas que devem ser caracterizadas, né? E muitas vezes a pessoa não sabe se aquilo é uma situação de assédio que ela está passando ou não, se é algo que é dela mesmo. Então, tem tudo isso também. Então, acho que esse ponto também de trazer um pouco mais luz para esse assunto é importante. Agora, o que as empresas têm feito, tá? Existem ações de conscientização e existem ações também de promoção à saúde mental, que eu tenho visto bastante. Então, entra muito aquela questão do janeiro branco. Então, tem algumas coisas que surgiram nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. Que eu acho que a pandemia, com a questão do home office e tudo, foi até um pouco de divisor de águas, não só para o burnout, mas também para a questão do assédio. Essa questão que você comentou agora, percebemos que está tudo interligado, né? A questão da segurança está interligado com o assédio, porque se ele tá ali com assédio, então, que seria o quê? Sofrendo humilhações, mas não é qualquer humilhação, é aquela humilhação reiterada, né? Como a colocação de apelido, aquele apelido que é capaz de constranger a pessoa e realmente isso tudo pode deixá-la mais desatenta. E aí Uhum. sim, colocar em risco a sua própria vida, dependendo aí da função que exerce, ou colocar em risco os próprios colegas de trabalho por essa falta de atenção, mas por uma questão emocional que veio de um assédio, né? E esse Isso. assédio também ele pode vir tanto da chefia como dos colegas, né? Dos seus pares. Então, só para o pessoal de casa ficar sabendo que o assédio não acontece ali só com o chefe, né? Com o superior, o supervisor, o gerente, mas sim com os colegas ali também. É possível criar um ambiente hostil, mas tem que ser uma forma reiterada e que é capaz de humilhar verdadeiramente essa pessoa. Então, talvez a ideia de trazer o assédio para a CIPA porque tá tudo ali muito Sim, interligado, né? E tá interligado realmente com a com segurança certeza. para algumas empresas, né? Agora, falando um pouquinho de treinamento, né? Entrando já no treinamento, né? Os treinamentos que abordam, então, questões sobre saúde física, mental, né? Emocional, são treinamentos fundamentais e que melhoram o bem-estar do empregado, melhoram o ambiente de trabalho, um ambiente mais saudável, equilibrado e produtivo também, podemos Com dizer certeza. assim. Então, eu queria saber qual que é a importância desses treinamentos no ambiente de trabalho. É fundamental. Se a gente tem um ambiente de trabalho com mais equilíbrio em todas as suas formas, a pessoa ela tem mais essa questão, esse controle, e ela consegue trabalhar de uma forma mais tranquila. E o que eu costumo falar acidente de trabalho, ele tem algumas características, algumas questões que levam ao acidente de trabalho, tá? E a questão emocional,
e o psicológico afeta muito. Por quê? Muitas vezes você tem um ambiente de trabalho que é propício, tá? Então, que a gente fala de condição. A condição insegura, que é algo que a gente nem usa muito mais na segurança do trabalho, mas é um termo interessante. Por quê? Porque ambientes, às vezes, eles têm condições inseguras. Às vezes tem uma operação ali que o piso tá molhado, às vezes é uma máquina que tá faltando uma proteção, né? Mas se a pessoa ela tá trabalhando de uma forma consciente, calma, e ela não tem nenhuma situação ali adversa por trás para perturbar o psicológico dela, ela consegue estar atenta e evitar se expor a esses riscos que são do ambiente de trabalho, são das condições de trabalho. Agora, quando a gente trata do indivíduo, que é mais difícil e que, inclusive, a maior parte das causas de acidente de trabalho vem pelo indivíduo, que são os atos inseguros. Porque uma pessoa, ela, de alguma maneira, ela tem um ato inseguro? Pode ser por várias situações. Pode ser por um precedente já do que ela aprendeu como sendo seguro ou não na vida dela, que pode vir da casa dela, da formação, enfim. Pode ser por uma questão do psicológico, pessoas que são mais explosivas, que têm um temperamento mais instável, às vezes acabam se expondo em situações que são não seguras. E tem também essas questões também de desordem que pode acontecer no ambiente de trabalho, né? Então, acho que tudo isso a gente deve levar em consideração. Ah, sim. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre equipamento de proteção. Acontece muito no escritório, clientes que não são assessorados pela Juntos Consultoria, quando vamos fazer uma defesa, não tem ficha de controle de EPI, fornece EPI estragado, velho, fora da validade, usado, né? Então, eu gostaria que você explicasse, mencionasse para nós, na parte jurídica, né, de extrema importância que a gente tenha essa documentação para comprovar, em caso de uma ação trabalhista, né, ao elaborar a defesa, que a empresa cumpria, né, com tudo que determina na segurança de trabalho, que os EPIs eram fornecidos corretamente, dentro da validade. Porém, na prática, isso muitas vezes não acontece. Então, eu gostaria de saber qual a importância dos EPIs e da sua boa gestão e como que vocês trabalham dentro das empresas essa conscientização e essa regularização para que a empresa tenha tudo certinho em relação aos equipamentos de proteção. Ótima pergunta. E eu tenho até um case para citar também em relação a isso. O EPI, assim, por norma, né, ele deve ser fornecido pela empresa. Esse é o primeiro ponto, porque também a gente tem clientes que o funcionário compra, esse aqui é melhor, eu quero usar esse. Não pode. Então, a empresa, ela é responsável por fornecer o EPI para o funcionário. Não precisa ser o EPI, assim, que às vezes a empresa fala, mas EPI é muito caro. A gente precisa que o equipamento de proteção individual tenha o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, que é o CA que a gente fala. Então, o CA estando válido, estando aprovado, você pode comprar aquele EPI e entregar para o seu funcionário, tá? Hoje, o mercado tem vários tipos de marcas, vários tipos de preço. Então, quanto a isso, tem que ser um EPI novo, tem que ser fornecido pela empresa e tem que ter certificado de aprovação válido. Isso é muito importante. Vamos lá, só te cortando um pouquinho. Tem que ser novo, né? Não pode, por Não. exemplo, funcionário saiu, vou aproveitar o EPI desse funcionário, porque acontece assim frequentemente, né? Nós atendemos hoje empresas e também funcionários e frequentemente acontece de trabalhador chegar e falar assim, olha, os EPIs que eu recebiam eram todos usados. Aí fica difícil até na ficha, né? Porque a ficha desse EPI já vai estar registrada na do outro funcionário. Aí você vai registrar o mesmo EPI. Mas independente dessa questão da ficha, que é um ponto importante também pra gente comentar, como que você garante que aquele EPI ainda está em condições de uso? Porque cada pessoa, ela tem uma característica. Então, por exemplo, bota. Às vezes é o mesmo número. Eu calço 36, ela também calça 36. Mas bota, a gente sabe, sapato, ele tem aquela questão, né, de proliferação de bactérias. Ele tem a questão da própria conformidade do pé. Às vezes eu tenho a pisada mais torta do que outra pessoa, ele desgasta mais de um lado do que do outro. Então, você não tem como garantir a qualidade do equipamento de proteção se você passar de um para o outro. Então, isso também acontece, por exemplo, com
protetor do tipo concha. O que é auricular que você introduz é mais difícil, acho que do pessoal reaproveitar. Mas o outro, que é mais caro, e ele é um equipamento um pouco mais caro, eu já vi empresas quererem fazer isso também. Eu já tive funcionário meu, a gente trabalha numa assessoria de segurança do trabalho. E queria reaproveitar. Eu falei assim, mas, gente, não pode, né? Mas por que? Tá novo. Eu falei assim, porque esse EPI já foi usado por outra pessoa. Eu não tenho como garantir que ele tá dando a vedação certa, se a mola ainda tá íntegra ou não, né? Ele tem uma pressão que você tem que fazer para ele vedar certinho. Então, eu falei, não, cada um tem que ter o seu equipamento de proteção, a empresa tem que fornecer tudo certinho. E a importância do registro. Porque eu trabalho também com as perícias, então a gente também faz acompanhamento técnico pericial. Então o funcionário vai lá, abre um processo trabalhista, a gente muitas vezes representa até mais o lado da empresa do que do colaborador. E uma coisa que nós percebemos muito, as empresas maiores, né, principalmente, muitas vezes elas fazem a lição de casa, elas compram um bom EPI, vê a questão da periodicidade de troca, ela deixa até à vontade para o funcionário. Não, o funcionário aqui, ele tem EPI à vontade, ele pode pegar quando ele quiser. Só que você não tem como comprovar depois isso, porque você não está anotando na ficha. E aí a gente vê muitas empresas que perdem processos por conta disso. Você olha lá e fala, realmente, a gestão deles é boa, o EPI é de melhor qualidade, tá disponível para o funcionário usar. Aí depois, muitas vezes, na perícia, a gente não tem. O perito fala, mas infelizmente eu não tenho como saber, né? Eu posso perguntar para as pessoas, posso olhar aqui e ver que o pessoal está usando, mas e se nesse caso que teve uma falha? Então fica realmente complicado. A documentação tem que estar certinha. A documentação tem que estar certa. Exato. Então é importante também fiscalizar, né? Sim. Porque além de você ficar atento se é um equipamento novo, né? Já tivemos casos que compartilhava aquela capa da solda, né, para o soldador, compartilhava a luva, a jaqueta na câmara fria, né? Tinha um determinado restaurante que deixava a jaqueta já na porta ali da câmera fria. Quando o perito foi lá fazer a perícia, ele já deparou que já estava ali. Falei, não, aí é usado por todo mundo, né? Então, realmente, além de fornecer, como você falou, é fiscalizar se está usando. E aí sim que a gestão de risco é um trabalho crucial, né? Tem que realmente ficar atento, porque é ela que vai identificar e vai reduzir os perigos e os riscos ali de um acidente de trabalho. Então, é essencial, né? E a exposição, essa questão que você comentou da jaqueta, por exemplo, é bem interessante. Porque muitas empresas que trabalham com câmara fria, elas entendem que a jaqueta é suficiente. Ele vai entrar um pouquinho ali, depois ele vai sair. Mas não é só a jaqueta, né? A norma, ela fala do vestuário completo. Você tem que proteger do risco. Às vezes é a jaqueta, aí você também tem que ter a luva térmica, você tem que ter a meia, dependendo da temperatura. Então, o profissional da área de segurança do trabalho, ele tem que analisar tudo isso, prescrever, que a gente fala sempre que o EPI, ele é prescrito, igual uma medicação, né? Não é aleatório. Então, a gente tem que prescrever o que é adequado ao risco e verificar continuamente ou periodicamente se está sendo cumprido ou não. Isso é bem importante mesmo. Então, com isso, a empresa consegue minimizar ali os riscos de acidentes de trabalho, né? Tem mais alguma conduta que a empresa deve ficar atenta? Olha, eu acho que a questão... Falando até das fichas que eu comentei, né? Que a gente tem um case... Hoje a gente tem muitos sistemas que ajudam a fazer esses controles. Antigamente era muito manual. Você tem a fichinha manual lá. Ela ainda funciona? Funciona. Se ela estiver bem preenchida, a letra estiver legível, se todo mundo souber o que tem que fazer, colocar a data, o CA certinho. Então, hoje os sistemas, eles ajudam muito. Uma dica que eu posso dar para a maioria das empresas é fazer campanhas de troca mais ou menos no mesmo período. Porque se você deixar à vontade, você pode perder a rastreabilidade. Ou então você ter um sistema, né, um software eficiente e periodicamente tá checando quem tá devendo ali no período de troca. Um almoxarifado O almoxarifado. Então, se você tem, por exemplo, um controle com leitor biométrico, a pessoa vai e tira, isso vai alimentando no sistema. Depois, no sistema, a gente consegue puxar e ver quem que tá perto do vencimento e a gente tem que seguir o que o fabricante diz. Né? E cada EPI também não é só o fabricante. Protetor auditivo, ele pode degradar mais rápido
também em função do ambiente. Você tem um ambiente mais agressivo, que tem exposição a químicos, por exemplo, ele pode degradar mais rápido, né? O protetor auricular. Bom, vamos falar agora sobre insalubridade, né? Exposição do trabalhador a riscos à sua saúde. Hoje no Brasil nós temos 3 graus de insalubridade, né? Grau mínimo 10%, grau Isso. médio 20%, grau máximo 40%. Esse valor é calculado em cima do salário mínimo. Uhum. Como é identificada a questão da insalubridade no ambiente de trabalho e como é feita essa avaliação em relação aos graus? Hoje no Brasil, basicamente, tem 2 profissionais que têm competência para fazer essa avaliação. Mas o mais comum é um engenheiro de segurança do trabalho. Ele faz o que a gente chama de laudo de insalubridade. Hoje, a maioria das empresas faz o laudo integrado, né? Aí não tem problema, desde que a visão seja certa para cada norma, né? Então, você tem o laudo de insalubridade, o laudo de periculosidade e tem o LTCAT. Então, como que a gente faz um laudo de insalubridade? O profissional, ele tem que ir até a empresa, entender o ambiente, na verdade, ele tem que entender as funções, o que a gente tem ali em termos de riscos para cada função, como que é a dinâmica desse ambiente de trabalho, e aí ele vai, primeiramente, colocar de forma qualitativa quais são os agentes de riscos que estão ali de acordo com a NR15. Então, quando a gente fala de laudo de insalubridade, a gente avalia de acordo com a NR15. Então, a gente vai avaliar lá, tem exposição a frio? Que aí tem os critérios lá, né, do anexo que vai trazer o que seria frio. Basicamente, o que nós estivermos, né, no ambiente que a gente estiver, que é a diferença ali do mapa de zona climática daquela região, se for um valor abaixo, a gente já considera uma possibilidade de insalubridade por frio. Então, você vai avaliar a questão do frio, a questão de estresse térmico, agentes químicos, e aí existe uma questão muito importante que a NR15, ela estabelece que tem agentes químicos que eles devem ser quantificáveis. E tem agentes químicos que a gente não tem metodologia de quantificação, que é através só da verificação da presença ou não daquele agente. Aquilo que é quantificável, a gente precisa quantificar para que o laudo seja eficaz. E o que muitas vezes nós vemos aí como prática de mercado são consultorias ou engenheiros, né, que fazem os laudos e eles não quantificam os agentes químicos. Então, isso também é um ponto que eu vejo como uma vulnerabilidade e que o nosso mercado precisa melhorar em relação a isso. Tem a ver com a questão do custo? Tem a ver com a questão do custo, porque a quantificação de agentes químicos, ela tem um custo realmente associado. Mas aí a higiene do trabalho serve para isso, para a gente analisar quais químicos realmente precisam ser quantificados, porque não são todos, né? Então, a gente vai avaliar todas essas questões, e aí, com base nisso, as funções que estão expostas vão ser definidos ali se tem direito à insalubridade ou não. E essa questão da gradação também, ela vai de acordo com cada anexo. Então, agentes químicos, lá na NR15 a gente consegue determinar, tem agentes que vão dar um direito à insalubridade de grau mínimo, tem insalubridade que é grau médio, tem insalubridade que é grau máximo. Agentes biológicos, também a mesma coisa. Então, a própria norma já traz para o profissional como que ele deve fazer esse enquadramento. Sim. A insalubridade e a periculosidade são conceitos relacionados às condições de trabalho, né? Mas elas diferem dos riscos envolvidos. Por exemplo, a insalubridade, ela se refere mais à exposição a agentes nocivos à saúde, Isso. como os agentes químicos, físicos e biológicos, né? E se o trabalhador ele está exposto a um desses agentes, ele tem direito ao adicional de insalubridade. Então, nós podemos dar um exemplo aqui para o pessoal de casa entender, um exemplo fácil, o pessoal que trabalha na limpeza de banheiros de grande circulação, né? Como, por exemplo, shoppings ou aeroportos, são ali trabalhadores que têm direito a esse adicional, e normalmente esse trabalhador tem direito a 40% do adicional de insalubridade. Temos também a periculosidade, que ela está associada às operações que envolvem risco iminente de vida, né? Isso. E aí a gente pode citar os explosivos, inflamáveis, eletricidade em alta tensão também. E aí ele teria aí o adicional de periculosidade em 30% do salário base. Um exemplo clássico de periculosidade seria, por exemplo, os frentistas, né? Dos postos de gasolinas.
A gente gostaria de saber quais que são as principais legislações que regulam tanto a insalubridade e a periculosidade aqui no Brasil em termos de segurança do trabalho. Então, doutora, o profissional da área técnica, isso que a senhora apontou, que a doutora apontou, está correto. Nós da área técnica, nós nos respaldamos muito nas normas regulamentadoras de fato. Quando a gente trabalha até com assistência pericial, a gente tem até contato com normas, jurisprudências, né? Orientações também jurisprudenciais, enfim, outras questões. Mas quando a gente fala normativamente, por exemplo, na questão da insalubridade, como a doutora citou a questão dos banheiros, né? O simples fato do trabalhador ele estar realizando aquela atividade não necessariamente enquadra uma insalubridade. Nós precisamos, enquanto engenheiros de segurança, validar tudo que está sendo feito de esforço, por exemplo, pela empresa, no sentido de mitigar essa exposição. Então, ele está lavando o banheiro público, por exemplo. Como ele está lavando esse banheiro? Ele está usando bota de borracha? Ele está usando luva adequada? Ela está tendo algum contato com o agente biológico de alguma forma ou não? Usa mangueira? Não usa mangueira? Usa balde? Né? Existe a questão também da umidade, está tendo algum contato com umidade ou não está? Então, a gente tem toda essa questão e aí, dependendo dos controles existentes, a gente pode ou não caracterizar uma insalubridade para este profissional. Muitas vezes, o entendimento do perito, ele acaba divergindo e aí existe uma discussão técnica ali no momento da perícia, né? Porque o perito, ele tem um entendimento, a pessoa da área de segurança ali que produz o laudo ou que está, né, acompanhando a empresa, ela tem uma outra visão. Na questão da periculosidade, também existem discussões, porque, por exemplo, a questão dos inflamáveis, tem as zonas de exposição. Se você trabalha numa área que está a tantos metros do depósito de inflamáveis e tem barreiras, aí dependendo da condição dessa barreira pode ser considerado ou não periculoso. Então, tem vários pontos que a gente avalia para caracterizar ou não aquele ambiente como sendo insalubre ou como sendo periculoso. Só para comentar esse caso agora que você falou do inflamável, de estar perto ou não, né? Teve um supermercado que tem posto de gasolina. E as cabines do caixa, você passa no posto de gasolina, põe ali o combustível e vai lá para as cabines que fica mais à frente. Tivemos uma perícia, lá, 2 perícias, né? As do frentista deu positivo, com certeza. E essas pessoas que ficam no caixa, que é mais à frente, deu negativa. Por causa, provavelmente, do distanciamento. Exato. Se eu não me engano, posso até confirmar depois, mas eu acho que é 15 metros de distância. Tem a questão de 3 metros, acho que é ali da bomba, e tem um distanciamento do armazenamento, que é 15 metros, mas a norma, ela explica isso tudo direitinho. Então, aí o profissional que vai fazer o laudo, né, ou que vai fazer a perícia, ele vem, às vezes, até a gente usa muito a trena. Quando eu vou, eu já sei que tem pedido de periculosidade, eu levo a trena também pra gente medir e ver como é que tá essa questão do distanciamento para comparar com a norma depois. Como você acompanha e faz laudo de perícias, né, em relação à insalubridade, periculosidade, eu gostaria de falar com você sobre uma situação que ocorreu e ocorre frequentemente, né? Eu sei que existem alguns produtos que já estão no anexo como insalubres, correto? Porém, frequentemente vem algum laudo falando, olha, o produto é perigoso, contém ácidos, porém não considero como insalubre por não estar no anexo, né? Eu vou citar um exemplo até do produto, né? O roxinho, o Solopan, essas coisas. Corrosivo. Então nós temos laudos periciais que consideraram ele como insalubre, né? Tendo em vista que é corrosivo, prejudicial à saúde, vem até com a caveirinha lá, né? Porém, nós temos alguns laudos falando que eles não são insalubres, em razão de não constar no anexo da NR15. Da NR15, né? Isso, né? E na justiça nós temos decisões para os 2 lados, né? Considerando de fato como insalubre esse tipo de produto e decisões
decidindo que não são insalubres por não estarem. Como fica essa situação? Ela é confusa mesmo. E a NR15, ela abriu, parece que abriu agora até uma revisão, mas infelizmente a lista dos agentes não parece que vai sofrer nenhuma alteração, o que é uma pena. Porque é uma das normas mais importantes que a gente tem hoje, que ainda tem uma lista bastante ultrapassada. Então, só para vocês terem uma ideia, a CGIH, que é a organização dos Estados Unidos, que a gente também usa ela aqui para fins de prevenção, ela já atualizou centenas de vezes mais. A cada 2 anos sai uma atualização da lista de agentes químicos e os seus limites de tolerância. E a nossa NR15 está parada lá em 1970. Então, é bem assim, existe uma defasagem muito grande. E por conta dessa defasagem de atualização da lista dos agentes químicos, é que acontecem esses problemas todos jurídicos também. Porque via de regra, a gente só deveria, de fato, considerar insalubre aquilo que está dentro dos anexos da NR15, ou no anexo 11 ou no anexo 13, né? Mas se não está, significa que ele não tem um potencial para causar um malefício? Não significa que ele não está. E aí fica complicado fazer o enquadramento. Exato, esse foi meu questionamento. E aí uma coisa também importante dentro da sua fala é que a questão simplesmente do pictograma, ele ter um pictograma sinalizando ali que é perigoso ou que é corrosivo, não necessariamente o produto é insalubre, né? Para ele ser insalubre, ele tem que ter um constituinte dentro dele, tem que ter na composição algo que de fato tenha sido estudado e que seja classificado como danoso para a saúde humana. E aí a gente tem que ver, esse agente químico é quantificável? Se ele é quantificável, aí a gente tem que ver a atividade que a pessoa usa o produto e quantificar. Deu acima do limite de exposição, tá insalubre. Ou eu coloco medidas de controle, né? Pode ser individuais ou pode ser medidas de engenharia, por exemplo, farmacêuticas. Indústrias farmacêuticas, elas manuseiam muitos produtos químicos, mas elas também têm controles muito robustos. Elas têm fluxo laminar, elas têm capela, elas têm exaustão, elas têm um controle individual muito efetivo, que é bastante complicado até da gente conferir insalubridade nesses casos, porque os controles que existem são muito eficientes. Então, é sempre complexo, é difícil assim, você tem que analisar caso a caso e buscar as informações ali todas para fazer um parecer. Mas a pergunta que não quer calar, o roxinho e Solopan é insalubre ou não? Olha, eu já vi a FISPIC do roxinho e do Solopan. Eu acho que não. Eu acho que eles não são insalubres, pela questão que eu comentei do constituinte mesmo. Mas não significa que a gente não tem que ter proteção em relação a eles. Sim, a gente claro. tem uma série de proteções que precisam ser adotadas. Principalmente se for um produto corrosivo, né? Porque aí tem toda a manipulação, né? As luvas específicas e tudo mais. Estamos aí lançando a discussão sobre o roxinho e Solopan, né? Porque temos decisões nos 2 sentidos, que é insalubre e que não é insalubre. Exatamente. E também a curiosidade se essa lista, ela é só o que tá nessa lista, isso que não ficou muito claro para mim, ou não, porque foi o que a doutora Janaína falou, né? A gente vê lá a caveirinha e ele é corrosivo. Tudo bem que tem a questão do diluente também que eles falam, né? Mas uma bobeada ali... É que a gente vê a caveira já assusta, né? A gente quer insalubridade. Tem bastante produto que tem a caveira e não é insalubre. Tem. Realmente seria assim, hoje para falar, seria só aquela lista? Pra gente determinar insalubridade, seria só aquela lista. Por isso que é importante até que a NR15 seja atualizada e revisada, né? E essa lista, ela reflita, de fato, os organismos internacionais. O que eles atualizam a cada 2 anos, nós devíamos ter uma comissão aqui no Brasil também para revisar a lista a cada 2 anos. Porque aí, provavelmente, outros constituintes iriam entrar e outros provavelmente iriam sair também. E nesse caso que eu questionei, o perito, né? Nesse caso, eu estava advogando pelo reclamante, eu questionei. Eu falei, só porque não está na ANR, não é? Aí ele respondeu de forma mal educada. Ele falou assim, não sou eu que fiz a ANR, nem os anexos. Tudo infelizmente. bem. Porque a gente até brinca, né? A gente trabalha com a ANR embaixo do braço. E
até existe, por exemplo, existem discussões. Eu, por exemplo, quando vou fazer um parecer técnico, eu costumo considerar o que vem ali, de repente, numa jurisprudência, numa orientação jurisprudencial, eu dou uma lida para entender o que está sendo falado. Mas tem pessoas da nossa área que falam, você não tem que ver isso, você tem que ver o que está na NR. Se a Uhum. NR fala X, você vai fazer X. Porque senão a gente começa a entrar em áreas que são jurídicas, são os advogados que têm que entrar nesses aspectos, né? A gente tem que decidir de forma técnica. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre a CIPAT, né? A CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que é um evento realizado, promovido anualmente pelas empresas. Ele é focado em conscientizar os empregados, os trabalhadores, né, sobre a importância da segurança, do trabalho e a prevenção de acidentes, mesmo as doenças ocupacionais. Então, nessa semana da CIPAT é realizado palestras, Isso. treinamentos, atividades com os fins educativos, né? Nosso escritório mesmo realiza palestras nessas semanas, né? Que se refere ao assédio tanto moral, o assédio sexual e também o burnout, que foi tema de podcasts anteriores nossos, né? Uhum. É, a gente queria saber qual que é o principal objetivo e qual que é a importância, né, da CIPAT para as empresas, se elas contribuem realmente positivamente aí para as empresas. Sim, a CIPAT é bem importante e ela é um momento bem esperado, na verdade. O pessoal costuma gostar bastante de fazer a CIPAT. A CIPAT ela é um evento que acontece uma vez por ano, geralmente, que tem uma característica de ser como se fosse uma. Vou colocar assim, como se fosse uma feira, né? Porque muitas vezes não é só palestra. Tem algumas empresas que ainda fazem só palestras, mas a maioria das empresas, elas gostam de inovar. Então, elas gostam de trazer fornecedores de EPI para expor os novos EPIs que tem no mercado. Elas gostam de trazer teatro, elas gostam de trazer atividades mais lúdicas. Hoje em dia, inclusive, está uma moda muito grande das empresas contratarem simuladores. Simulador de todos os tipos. Simulador que simula a pessoa dirigindo uma empilhadeira. Aí mostra as condições que um empilhadeirista tem, né? Em relação à segurança. Aí tem simuladores que simulam como que seria uma pessoa dirigindo alcoolizada. Empresa também que faz atividades dinâmicas, assim. Então, vamos fazer um jogo. Jogo da memória. A Juntos, por exemplo, fez recentemente uma CIPAT num cliente e nós levamos uma roleta. Então, a gente fez um jogo estilo Silvio Santos. Levamos uma roleta de produtos químicos, aí tinha um painel que você batia, assim, acendia a luz, aí a gente fazia uma pergunta sobre produto químico, quem acertava ganhava um bombom. Então, é bastante interativo, costuma ter bastante participação, as pessoas participam bastante. E é uma coisa muito mais enraizada, eu acho, até nas empresas maiores, né? As empresas pequenas ainda têm um pouco de dificuldade de estabelecer, assim, uma métrica para a CIPAT que não seja só palestra. Mas fica uma dica aí também para as empresas, né? Tem vários tipos de atividades que vocês podem estar realizando. Depois que mudou a NR5, inclusive, não tem mais obrigatoriedade daqueles temas que o pessoal sempre falava. Já falei de AIDS o ano passado, já falei de AIDS esse ano, não sei nem o que eu vou falar mais. Então, não tem mais esses temas obrigatórios. Agora, as empresas, elas podem fazer dos temas que forem mais pertinentes aí para suas rotinas, mas com obrigatoriedade de incluir a questão do assédio. Esse é o único tema que ainda é obrigatório dentro da CIPAT. O restante fica livre, hein? Muito bom fazer essa parte de forma leve, né? Porque são assuntos sérios, mas dá para tratar de forma leve e Sim. engajar o trabalhador com isso. E ele aprende brincando ali, se divertindo, né? Hoje no Brasil, existe algo determinado sobre a semana da CIPAT, a obrigatoriedade dessa semana, data? Porque assim, eu vejo que cada empresa acaba optando. Não tem uma semana, por exemplo, uma semana nacional da CIPAT. E qual a indicação que você tem sobre as empresas que ainda não oferecem a CIPAT para oferecer, envolver, quais os temas, palestras, o que você indicaria para uma empresa que ainda não aderiu e ainda não faz a Semana da CIPAT? Olha, a primeira parte da sua pergunta é sobre a questão Da data. da data. Não tem, de fato, um consenso em relação a isso. O que eu vejo a maioria das empresas como sendo uma regra, assim, eles esperam entrar a nova gestão,
Então, tem o processo eleitoral, entrou a nova gestão, eles deixam para fazer no final. Por quê? Porque aí, como a CIPA se reúne mais ou menos uma vez por mês, as reuniões ordinárias são feitas uma vez por mês, eles gastam a reunião muitas vezes para falar de vários assuntos que são pautas ali e também da CIPAT. Então, quanto mais tempo eles puderem planejar e garantir que eles vão ter a questão da verba e tudo mais, melhor. Então, por isso que muitas vezes a gente tem no final do mandato, vamos colocar assim, geralmente é Um no mandato final. de um ano, nesse caso? Isso, então vamos supor que essa equipe entrou em novembro. Ela vai provavelmente trocar o mandato em perto de novembro do outro ano. Eles deixam a CIPAT ali para setembro, outubro, que aí deu tempo deles se programarem e fazer tudo o que precisava fazer para que a CIPAT acontecesse. Então, por isso que não tem meio que cada um faz no mês. É março, outro é abril, outro é... Geralmente é no segundo semestre. O que eu vejo mais é sempre no segundo semestre. Com relação à segunda parte da sua pergunta, para as empresas que ainda não fazem, o que eu recomendo é entender o contexto dessa empresa. Então, o que hoje, por exemplo, é crítico em relação à segurança na sua empresa? É a questão do EPI, os funcionários não usam ou tem dificuldade de usar? Então, vamos trazer o tema do EPI de uma forma leve para dentro da CIPAT, de repente fazendo, não uma palestra, mas que nem a gente falou, tem várias ações que nós podemos trabalhar. Pode ser um jogo, pode ser, de repente, um game, né? Alguma coisa mais, assim, digital. Ou pode ser, né? Enfim, tem várias formas da gente abordar isso. Outros assuntos também que são aí da dinâmica da empresa. Então, por exemplo, a questão de exposição aos riscos. O pessoal não tem muita percepção de risco, uma questão de cultura, né? Não tem muita percepção de risco. Mesmo a equipe de segurança trabalhando esses assuntos. Então, trazer essa percepção de riscos também para dentro da CIPAT. E aí também, eu acho que um teatro é interessante para percepção de riscos. Tem bastante empresas hoje que trabalham com essa parte de teatro. Então, é entender, assim, quais são as dificuldades que essa empresa está tendo em relação à segurança e tentar trazer esses temas de uma forma mais leve para dentro da CIPAT. Com certeza ela vai colher benefícios, né? Com certeza, ela vai colher benefícios. Nós falamos até agora sobre os principais conceitos, teoria. Na prática, o que você tem para contar para a gente de algum treinamento de sucesso, outro case de sucesso, implementação na segurança do trabalho que foi implementado na empresa, ou algum acontecimento para contar para a gente na prática? Essa pergunta me remete a quando eu comecei a trabalhar na área de segurança do trabalho, alguns anos atrás, né? Porque eu entrei na área de segurança do trabalho sendo responsável por fazer a gestão de treinamentos em um cliente multinacional de grande porte. E fazer gestão de treinamentos é muito desafiador, de forma geral, né? Treinamentos de segurança do trabalho. Eu acho que um case de sucesso é uma empresa que consegue fazer rodar bem a sua matriz de treinamentos. Por quê? Porque quando a gente trabalha com treinamentos de segurança dentro das empresas, a gente precisa se adaptar à rotina daquela empresa. Então, às vezes a gente tem treinamentos que são 8 horas, tem treinamentos que são 16 horas, são treinamentos muito longos. E é difícil a gente conseguir tirar essa pessoa daquele ambiente de trabalho para fazer o treinamento. Então, quando a gente consegue ter uma comunicação efetiva com as partes interessadas para que esse treinamento aconteça e a gente englobe o maior número de pessoas possível, para mim, eu já vejo isso, poxa, conseguir uma meta importantíssima. E era difícil quando eu fazia essa gestão. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos nessa empresa mais ou menos uns 100 treinamentos por ano que eram relacionados à segurança do trabalho. E muitos deles eu tinha que negociar com todo mundo. Porque era uma fábrica que tinha 3 turnos. E eu precisava treinar os 3 turnos. Então, não tinha um horário que era bom para todo mundo. A gente tinha que ter vários horários que fosse bom para todos os turnos. Aí, um líder de um turno queria uma especificidade, o outro líder queria uma outra especificidade, o outro queria o coffee break melhor. Então, tem uma questão de exigências aí. E, muitas vezes, o seu público também é muito crítico. Era muito difícil conseguir agradar, porque eram pessoas muito antigas na organização, já tinham passado por muitos treinamentos na área de segurança. E se a gente colocava um instrutor lá que vinha com conceitos muito formatados
e que não conhecia tanto a realidade deles, o pessoal dá uma refutada. Ah, esse cara falou muito de coisas que não são aplicáveis para nossa realidade. E aí você perde aquilo tudo que você fez, todo esse dinamismo de você ir atrás, articular com todo mundo, conseguir sala, nanana, já não funciona, porque o que o instrutor falou não foi. Eles se fecharam. Então é bem desafiador fazer gestão de treinamento em segurança. É possível, mas uma dica que eu dou para qualquer profissional da área de segurança, se for fazer um treinamento para uma empresa, é conheça essa empresa. Entenda o que essa empresa faz, como que é a rotina, que nível de cultura, de maturidade os funcionários estão, para como você vai modular a forma que você vai falar com eles. Porque se você, por exemplo, eu vou numa empresa, eu vou levar um monte de incidente grave. Aí eu vou passar um monte de vídeo, porque o pessoal da área de segurança adora fazer isso. Terrorismo, né? Terrorismo. Aí leva aquele monte de acidente grave, gente mutilada. Eu tenho horror a isso. E um monte de gente tem horror a isso. E às vezes a empresa não tem essa característica. Faz 20 anos que ninguém Não nunca acontece. sofreu um acidente grave. Então você tem que modular também como você vai falar Sim. para ter sucesso. Porque se você faz um treinamento que é aplicável para a realidade da empresa, para os riscos daquele negócio, você tem uma postura boa, uma abordagem boa, a chance da pessoa absorver aquilo que você falou e aplicar isso no dia a dia dela é muito maior. Ah, sim, com certeza. Vamos falar agora, o processo chegou. A empresa chegou lá, foi processada, o trabalhador está pedindo insalubridade ou periculosidade. O que fazer nesses casos? Nós, do lado do escritório, orientamos que a empresa sempre tenha a documentação correta e tenha um assistente técnico acompanhando a perícia. Como Sim. você realiza esse tipo de trabalho em conjunto com a parte jurídica, eu acho de fundamental importância a gente conversar sobre isso e explicar a importância de ter. Muitas vezes a empresa pensa, nossa, mas eu já estou pagando o advogado, vou ter que pagar também um assistente técnico, e eu falo, olha, vai fazer diferença. Gostaria que você comentasse, falasse um pouquinho da importância do assistente técnico no ato da perícia. O assistente técnico, ele vai falar na mesma língua que o perito. Porque o que acontece? O perito, ele é um profissional da área técnica. Ele não é um profissional da área jurídica. Ele é de confiança do juiz, né? O juiz vai nomeá-lo por uma questão de como ele executa o trabalho dele. Então, ele conseguiu provar ali que ele é um bom profissional e o juiz vai nomeá-lo. Só que ele vai com um olhar estritamente técnico, ele vai pensar nas normas regulamentadoras, ele vai com esse viés para ver se vai enquadrar ou se não vai enquadrar aquela situação ali, né? Muitas vezes a área jurídica, né, o advogado, ele vai ter o conhecimento das leis, né? Essa parte mais jurídica. Mas é normal, vocês não têm o Exato. conhecimento técnico que o perito tem. Então, para refutar, às vezes, alguma questão que o perito vai pontuar ali na perícia, fica mais difícil. Então, quando você tem um assistente técnico, a depender do que o perito tiver trazendo ali de informações durante a perícia, ou o caminho que ele está seguindo, o assistente técnico consegue conversar com ele e articular. Então, por exemplo, já aconteceu comigo numa perícia, o perito foi muito taxativo, olha, eu quero ver o controle de frequência aqui nessa sala. Ok, a gente foi e mostrou o controle de frequência na sala, comprovando que o reclamante ele não estava, não acessava aquele local. Aí ele falou assim, bom, não, tudo bem. Aí falou para reclamante, você acessava esse local? Ah, eu acessava esse local. Não, então porque não tá na documentação não quer dizer que ela não acessava. Aí eu falei assim, bom, a gente pode pegar os registros de 3 anos que a gente tem e todo mundo que entra na sala tem um registro de entrada aqui. Impossível que só ela não teria, né? Exatamente. E a função dela não é uma função designada para entrar nessa sala, como prova esse outro documento. Então, ali no momento, eu fui conversando com ele, aí ele entendeu e falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, me manda todos esses documentos que você comentou, que eu vou dar uma analisada com calma depois. Então, se de repente não tem alguém ali até para ponderar, ou até para... Eu falei, mas de qualquer forma, o acesso à sala é para
para álcool 70%, né? Ali tem um galão de álcool 70%. Mas aí, nesse caso, ela também não iria fazer a diluição de nada, né? O que, que seria a exposição aqui? Aí ele falou, não, realmente, não teria sentido, né, também. Então, por N razões, aí você vai pontuando algumas questões para o perito, ele vai repensando ali, você pode ir conduzindo a perícia e também, se ainda assim o perito não der abertura, porque tem alguns que não dão, você consegue trazer isso através do parecer técnico, né? E aí ele traz no laudo, você pode refutar o laudo também, né? Pode impugnar o Sim. laudo depois, e isso tem uma chance maior de defesa para a empresa ou para o reclamante, porque tem reclamantes também que contratam um serviço aí, né, de assistência pericial. Logo no início da carreira, eu acompanhava as perícias, só que aí eu percebi que não fazia sentido, né? Porque eu não tenho conhecimento técnico das Né? NRs, de produto químico, para poder avaliar. Eu estava ali só de corpo presente. Hoje, o nosso escritório, a gente sempre indica para os nossos clientes, tanto reclamantes como reclamada, que tem um assistente técnico. E faz toda a diferença para o nosso trabalho. Porque Sim. quando vem um laudo ruim, nós temos embasamento técnico, porque o assistente técnico faz o laudo dele. E aí facilita, fica muito mais fácil para Isso. nós embasarmos a nossa petição, porque nós não temos conhecimento técnico, nós não somos da área, né? Então, tanto na área médica como na área de segurança do trabalho, nós indicamos para que sempre tenha um assistente técnico, porque pode mudar o curso do processo. E é um trabalho de equipe, porque, por Sim. exemplo, às vezes eu coloco uma situação ali no parecer, eu já passo pro advogado, falo, doutor, ó, eu acho que na audiência, se o senhor levar isso, isso e isso, vai ficar bom. Ah, então a gente pode ir por essa estratégia. Então, a gente já trabalha meio que em conjunto ali, Exato. né? Porque eu falo, ó, o perito, ele vai fazer assim, assim, assim. Então, eu tô rebatendo isso, isso e isso. Aí, quando o senhor for na audiência, a gente faz assim, assim, assado. Ah, não, beleza, vamos usar essa estratégia. Então, você define uma estratégia ali em conjunto, que ajuda bastante também. Até porque tem vindo muitos laudos condicionados a algum tipo de prova. E aí a gente acaba tendo que fazer essa prova em audiência. Sim. Em relação ao próprio EPI, por exemplo, se o EPI era usado ou não, se o EPI era novo ou não. Então, muitas vezes o laudo do perito vem condicionado a algum tipo de prova, e aí dá para fazer esse trabalho estratégico, né, entre a empresa de segurança, o assistente técnico e o jurídico, e a gente consegue ter êxito. Eu já peguei laudo de uma situação de uma audiência que eu acabei participando. O laudo do perito foi inconclusivo. Aí o juiz falou assim, jogou pra... ele falou desse jeito, mas jogou pra mim agora, eu vou resolver como isso aqui? Então, realmente, se você tem um assistente técnico ali dentro dessa questão, você poderia, o advogado poderia até entrar. Não, mas a gente tem um parecer técnico que fala isso, isso e isso, e de repente até ajudaria o juiz a decidir melhor ali, porque o perito julgou como inconclusiva a situação. É verdade. Isso só mostra que nós, lá nos escritórios, nós estamos no caminho certo, né? Com Que certeza. isso mostra a importância de ter uma boa consultoria jurídica, mas também respaldado aí com uma empresa, né? Que um técnico ou um engenheiro que vem ali nos dar uma segurança, na segurança do trabalho, né? Como a gente também não tem esse conhecimento técnico, mas vocês fazem esse tipo de trabalho, isso é muito importante mesmo para a gente. Quais são as principais recomendações para as empresas que ainda não implementaram treinamentos, né? Treinamentos eficazes em segurança do trabalho? O que você tem para dar alguma dica? Ou tem empresas que são pequenas, não têm ali a condição, o que de imediato poderiam fazer? Eu acho que hoje, com a popularização do serviço de assessoria, né, de segurança do trabalho, e de fato popularizou muito, de novo, por causa do e-social, né, cresceu bastante o número de assessorias e consultorias. O que eu recomendo para as empresas menores é, de cara, procurar uma assessoria especializada, porque às vezes pode ser treinamento, algo que está faltando ali para aquela empresa, treinamentos, conscientização, palestras, pode ser que seja isso, mas pode ser que existam outras coisas que precisam ser adequadas dentro dessa organização também, e a assessoria, ela vai ter esse viés, esse olhar de orientar o cliente, de orientar a empresa para que ela possa também decidir, né, investir nessas questões. Então, assim, a questão de treinamentos, o que eu recomendo, se a empresa quiser só, eu quero só treinamentos,
é buscar na norma primeiro, se aquele treinamento ele pode ser online ou não. Ah, Natália, mas por que você está falando isso? Porque a NR1, depois que ela foi alterada, ela trouxe essa possibilidade de se fazer treinamentos EAD. E isso diminui consideravelmente o custo de um treinamento. Então, de repente, uma empresa menor, isso pode ser interessante. Mas é importante olhar dentro da NR1, porque não são todos os treinamentos que podem ser feitos totalmente à distância, né? Alguns podem ser parcialmente feitos à distância, outros 100% e outros nem podem. Então, é olhar e aí, se puder, investir nos treinamentos EADs. Tem treinamentos EADs que são muito bons, tem empresas que só trabalham com treinamentos à distância, treinamentos mais simples, eu acho que é tranquilo fazer. São eficazes? São alguns treinamentos à distância. É claro que você tem que ter a plataforma. O NR1 também deixa isso bem claro, que você tem que ter uma plataforma apropriada, com rastreabilidade da presença, se a pessoa realmente concluiu, tem que ter o certificado, tem que ter tudo certinho. Não pode ser, por exemplo, como um cliente veio falar para mim que ele teve problema numa auditoria, porque o auditor, ele simplesmente falou que os treinamentos, os últimos que eles fizeram, não estava adequado. Aí eu falei, mas como que vocês fizeram esses treinamentos? A gente abriu o Teams aqui, aí o cara fazia, né? O instrutor fazia o treinamento e só. Falei, mas não tinha nenhum certificado, não tinha nada? Não, a gente só dava print na tela. Então aí realmente fica difícil. Você precisa de uma plataforma, né? Certinho. Mas tem empresas muito boas. Agora, você fala assim, Natália, dá pra fazer um treinamento de NR35, que é segurança no trabalho em altura? Sim, não, não dá. Porque ele é um treinamento muito mais crítico, ele exige que você tenha prática. Então, como você vai fazer um treinamento prático 100% à distância? Agora, se é um treinamento até do representante da CIPA, sou uma empresa pequena, preciso de uma pessoa só representante de CIPA. É um treinamento bem tranquilo, dá para fazer à distância. É um treinamento, de repente, de reconhecimento de riscos. É um treinamento simples, dá para fazer à distância também. Então, uma dica que eu daria para empresas menores, por exemplo, que querem estruturar, começar a pensar nisso é buscar se pode ser feito à distância ou não. E se não, buscar empresas que já estão aí há bastante tempo no mercado e que trabalham frequentemente com treinamentos. Porque aí ela vai ter uma estrutura melhor, vai ter um preço melhor e ela vai ter turmas. Você consegue colocar seus funcionários com outras empresas também, o que é bastante benéfico, porque aí isso também multiplica o conhecimento, você consegue ter noção de outras empresas, é mais interessante. Na sua fala, você mencionou novamente sobre o e-social. Você poderia explicar um pouquinho essas mudanças? O que representa o e-social para quem está nos assistindo? O e-social, eu vejo ele como sendo um marco. Ele entrou lá atrás, né? Mais na parte até de recursos humanos, na parte que as contabilidades, inclusive, né? Tinham bastante dificuldade no começo, engrenou nessa parte e veio com a promessa de revolucionar a questão de segurança do trabalho. E, de fato, eles tentaram fazer tudo de uma vez, né? Então, em 2021 ali, o governo ele tentou implementar vários módulos para que as empresas reportassem como elas estavam tratando o atendimento às NRs, basicamente. Então, as empresas elas tinham que enviar, por exemplo, eventos relacionados aos treinamentos que elas faziam em segurança do trabalho, a parte dos atestados de saúde ocupacional emitidos, aos riscos do ambiente de trabalho, as quantificações e tudo mais. E aí, muitas empresas reclamaram, né? Gritaram porque era muita coisa. Enfim, aí foi feita uma reformulação e hoje tem 3 eventos, por exemplo, que a gente precisa mandar periodicamente para o governo. O que são esses eventos? São reportes que as empresas precisam enviar. Quais empresas? Todas as empresas que tenham funcionários CLT. Hoje não tem mais essa de ser só para empresas grandes. As empresas pequenas também, que tenham algum tipo de risco, né, e que precisem implementar alguma norma regulamentadora, precisa estar enviando essas informações para o governo. E geralmente pode ser feito ou através do próprio site do governo, dependendo do porte da empresa, que o governo criou uma plataforma simplificada que você pode colocar as informações, ou você tem que contratar uma assessoria para fazer isso para você. E aí você vai enviar informação sobre o ASO, né, o Atestado de Saúde Ocupacional, sobre também os agentes de risco do ambiente, e se você teve alguma CAT, né, comunicação de ambiente de trabalho também, comunicação de acidente de trabalho também tem que ser enviado, e tem prazo, né, a gente precisa fazer isso até o dia 15 de cada mês. Muito bom.
Finalizando, como você vê o futuro da segurança do trabalho e a importância dos treinamentos? Eu vejo a segurança do trabalho alçando um voo mais alto, isso já há alguns anos. Eu acho que toda essa questão da revisão das NRs, que começou lá em 2019, 2020, foi uma alteração muito significativa. Há anos nós não tínhamos uma alteração tão estrutural quanto nesses últimos anos. Isso deu uma mexida no mercado, né? Muita gente teve que se atualizar. E também a entrada do e-social e os próximos módulos que a gente sabe que vai voltar. Então, num primeiro momento, o governo tirou aqueles módulos que eram muito complexos, mas isso uma hora vai acabar voltando e as empresas vão precisar estar atentas para atender isso, porque o não atendimento gera multas. E, inclusive, esse ano já foi lançado aí, o governo lançou, né, uma comunicação referente às multas do e-social para os eventos de segurança do trabalho. Então, por exemplo, o LTCAT, que era um documento físico, se a empresa não fizer a comunicação dos riscos dentro do e-social, já tem uma previsão de multa. Lá que foi esse ano, inclusive, fresquinho, e o governo acabou pontuando isso também. Então, eu acho que nós estamos nessa alçada aí de crescimento na área de segurança do trabalho. E, consequentemente, dos treinamentos também. Bom, então, finalizando, queria agradecer a sua participação. Muito obrigada por esse bate-papo tão gostoso. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Foi muito esclarecedor e aprendemos bastante também nesse dia. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Gostaria de deixar um recado para quem está nos assistindo, um recado final? Gostaria de pedir a vocês que sigam a nossa página. Posso deixar esse? Claro. Que sigam a nossa página, @consultoriajuntos no Instagram. Temos o nosso site também, www.juntosconsultoria.com. E a gente tem conteúdo lá no Instagram, temos publicado alguns vídeos orientativos também, para que você possa ficar atualizado aí as principais novidades do mercado de segurança do trabalho. Muito obrigada pela participação, Eu que viu? agradeço. Este foi mais um episódio do Café Jurídico com Roldão Rabelo Advocacia. Se inscreva no canal, curte, comente e compartilhe a informação. Até a próxima. Tchau, tchau.